A paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor aos nossos queridos visitantes, aos nossos amados professores. É um prazer estarmos novamente aqui nessa manhã para juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus. A nossa lição de hoje tem por título Pagarei o mal com o bem. É a nossa 7ª lição da revista Adolescentes da Bíblia. Vamos orar para darmos início à nossa aula, então? Amém. Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez para juntos, ó Pai, aprendermos da Tua palavra. Trabalha nos nossos corações, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, para que sejamos, Senhor, meu Deus, terra fértil, Senhor, para recebermos a semente que o Teu Espírito Santo vai plantar em nossos corações nessa manhã. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, que a Sua palavra, Senhor, encha-nos, ó Pai, de sabedoria, de graça, Senhor, e de amor pela Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Bom, adolescentes, eu espero que vocês já estejam de posse do nosso material, né? A nossa Bíblia, a nossa revista, o caderno de vocês, uma caneta para fazer alguma anotação. E também não esqueçam da oferta na casa do Senhor, né? Vocês podem estar usando qualquer uma das nossas ferramentas, o Pix, o PicPay, o depósito em conta. Podem trazer logo mais à noite a sua oferta da EBD e entregar na tesouraria. A obra do Senhor, ela continua precisando das nossas contribuições, então que nós possamos continuar abençoando a obra em nome de Jesus. Amém? Então, como eu falei para vocês, a nossa lição de hoje tem por título Pagarei o mal com o bem. Vamos primeiro ao nosso texto áureo, que está na página 39 do nosso devocional McCheyne. Para quem não está com o devocional, o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos ler mais uma vez? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Nesta lição de hoje, adolescentes, nós vamos conhecer uma história muito linda. Uma história acerca do perdão. Perdão, que não é algo que todos conseguem e também não é algo que todos querem, adolescentes. Nós vamos aprender nessa lição também acerca da cura e da retribuição do mal com o bem. Além de amarmos, adolescentes, os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal, nós também não devemos guardar mágoas dessas pessoas. Nós devemos perdoar essas pessoas, esquecer o que elas nos fizeram, que nos trouxeram tristeza ao coração, que nos fizeram mal mesmo, esquecer tudo isso e viver em paz. Segundo a Bíblia, a mágoa, adolescentes, escurece os olhos e torna o corpo como sombra. Nós podemos ver no versículo 7 do capítulo 17 de Jó acerca disso. Veremos hoje o quanto o perdão, adolescentes, e o amor podem fazer a diferença, podem fazer muita diferença na vida de uma pessoa. O quanto, às vezes, é necessário nos humilharmos, descermos até as águas barrentas, a fim de alcançar a bênção de Deus, aquela bênção que nós precisamos para a nossa vida. Esta lição, adolescentes, ela narra a história de Naamã.
Esse episódio ele é bastante conhecido, né, por todos nós. Entretanto, na maioria das vezes, nós, adolescentes, não damos a devida importância à personagem principal dessa história, que não é o general Naamã, que também não é o profeta Eliseu. A personagem principal dessa história, adolescentes, é a menina israelita. A menina israelita que a Bíblia não cita o nome. Uma adolescente muito especial que dá um lindo exemplo de amor a Deus. Essa menina, adolescentes, ela tem muito a nos ensinar através da sua experiência. E assim, nós vamos para o primeiro tópico aí da nossa revista, que tem por título Levada como Escrava. A Síria, adolescentes, era inimiga mortal de Israel. E essas duas nações, elas viviam em guerra. Os sírios eram bárbaros e sanguinários, eles eram cruéis e impiedosos mesmo na guerra. Naamã era um competente oficial, ele era chefe do exército sírio, grandemente considerado por Ben-Hadad, o rei de Damasco, honrado e respeitado por seus pares. Nas lutas, adolescentes, os sírios não poupavam a ninguém. Mulheres e crianças eram levadas como escravas para a Síria. E foi exatamente isso o que aconteceu com a nossa jovem heroína de hoje. Durante uma invasão síria, ela foi levada cativa para servir lá na casa de Naamã, o general do exército sírio. Ela era mulher, ela era estrangeira, ela era escrava e ela era adolescentes. Imagina só a situação dessa menina. E a vida dela foi mudada de uma maneira brusca. De repente, tudo mudou para essa menina. Ela estava agora longe da sua terra, ela estava longe do seu povo, ela estava longe da sua família, e a Bíblia não nos fala, nós não sabemos o que pode ter acontecido com a família dela. Talvez também pudesse ter sido todos mortos pelos sírios, ou então pudessem ter sido separados. Ela foi para a casa de Naamã, talvez a mãe, a irmã, nós não sabemos, foram viver em outros lugares como cativas também. Então, essa menina vivia assim, e em condições precárias, como era a vida de uma escrava. Provavelmente, ela devia ser humilhada por ser israelita, por ser estrangeira, no meio do povo inimigo. Ela devia ser forçada a trabalhar onde ela não queria, talvez fazendo também o que ela não desejava fazer. Todos os sonhos da vida dessa menina, eles foram interrompidos, adolescentes. Todos os projetos que ela tinha de vida foram interrompidos ali no momento que ela foi levada como escrava cativa. Muitas condições adversas nós podemos observar na vida da nossa pequena personagem. Uma experiência tão triste poderia ter traumatizado essa menina. Uma experiência tão triste poderia ter enchido ela de revolta. Ela poderia ter raiva, ela poderia ter ódio de Naamã. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu com ela, adolescentes? Será que ela viveu assim, com raiva? Ou será que ela conseguiu superar todos os maus tratos que ela sofria? Será que ela guardou mágoa? Será que ela guardou ressentimento no seu coração? Ou será que ela resolveu pagar com o bem todo o mal que fizeram a ela? Será que as circunstâncias da vida mudaram essa menina, adolescentes? Ou será que ela mudou as circunstâncias que a rodeavam? Chegamos então ao tópico 2 da nossa revista. Um general leproso. Naamã
esse importante e respeitado general sírio, ele tinha um porém na vida deles, adolescentes. Vamos ver na nossa Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, a página é a 1169. 1169, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Qual era o porém na vida de Naamã? E Naamã, nos diz a palavra, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Através da vida de Naamã, o Senhor livrou os sírios. E a palavra continua. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Amém? Então, Naamã tinha um porém na vida dele, e o porém da vida dele, aquilo que preocupava, aquilo que tirava suas noites de sono, aquilo que trazia insatisfação ao seu coração, preocupação à sua mente, aquilo que não deixava que Naamã vivesse uma vida feliz, era o fato de ele ser leproso. A lepra, adolescentes, é uma doença de pele muito infecciosa que nos tempos da Bíblia matava muito. Então, essa doença, ela gerava muitos preconceitos. Os leprosos, eles eram afastados, normalmente, da sociedade. Eles viviam isolados. Mas Naamã, ele era fundamental no comando do exército da Síria. Naamã, ele era um herói de guerra. Ele era muito necessário ao rei. E nós vamos ver, então, no nosso tópico 3, a continuação dessa história. O que terá acontecido a Naamã? Nós vimos aqui, né, que ele era, até aqui, que ele era um grande general, muito respeitado, e que ele era leproso. O terceiro tópico da nossa revista tem por título A Compaixão da Menina. Então, lá na casa de Naamã, havia uma menina israelita que servia como escrava, como nós já vimos, que é a personagem da nossa história de hoje. E essa menina, ela teve compaixão do seu senhor. Ela teve compaixão do general Naamã. Ela desejou a saúde e o bem-estar de seu senhor, embora, adolescentes, ela fosse uma escrava desse homem, uma escrava cativa. Ela desejou a saúde, ela desejou o bem para ele. Uma menina cheia de amor de Deus. Uma menina que cria no Deus de misericórdia e que demonstrou o seu amor ao próximo, pregando sobre o Deus de Israel para Naamã e para sua esposa. Com convicção e certeza, adolescentes, de que o Deus de Israel, ele tinha poder para curar Naamã. A menina falou à sua patroa sobre o grande homem de Deus que era muito conhecido lá na terra dela, entre o povo de Israel, o profeta Eliseu. Eliseu, adolescentes, ele não purificou nenhum leproso em Israel. A palavra nos fala em Lucas, o Senhor Jesus ele vai tratar acerca disso. Mas essa pequena serva, a partir de outros milagres, ele não tinha curado nenhum leproso, mas ele tinha feito outros milagres. Então, ela tinha convicção de que ele era um homem de Deus. E a partir desses outros milagres que ele tinha operado, ela inferiu
ali naquela família que ele podia, sim, curar o seu senhor, embora Naamã fosse sírio. Os milagres de Jesus, adolescentes, eles foram planejados para as ovelhas perdidas de Israel. Mas, como migalha de pão, caiu da mesa para uma mulher de Canaã. E assim ocorreu também com esse milagre que Eliseu realizou para Naamã, que era um sírio. Pois Deus faz o bem a todos os adolescentes e quer que todos os homens sejam salvos. A notícia foi dada a Naamã a respeito do poder de Eliseu por uma pequena serva que atendia a sua esposa. Essa serva era israelita de nascimento, providencialmente, adolescentes, levada cativa para a Síria e para a casa de Naamã, onde ela divulgou a fama de Eliseu para a honra de Israel e para a honra do Deus de Israel, o Deus a quem ela amava e servia. O propósito de Deus na vida daquela pequena menina, adolescentes, não era em Israel. O propósito de Deus para a vida daquela menina era na Síria, na casa de Naamã. A infeliz dispersão do povo de Deus, às vezes, adolescentes, tem sido a feliz oportunidade de difusão do conhecimento de Deus. A palavra também nos fala acerca disso no livro de Atos, capítulo 8, versículo 4. Eu vou ler aqui para vocês. A página do nosso devocional é a 46. Atos 8, versículo 4, diz assim a palavra: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Glória a Deus. Essa menina, certamente, adolescentes, ela tinha motivos para não mencionar nada a respeito de Eliseu, nada a respeito daquele profeta que podia fazer toda a diferença na vida de Naamã. Ela não tinha motivos para mencionar devido a tudo o que ela sofreu e que talvez ainda sofresse ali onde ela estava agora. Talvez, por vingança, se ela quisesse, ela podia deixar Naamã ali doente até morrer. Até ele ir morrendo aos poucos pela doença, não se importar com a cura para a vida dele. No entanto, adolescentes, a sua atitude foi muito diferente. Ela teve compaixão do seu Senhor, mesmo após todo o mal que ele tinha lhe causado. A jovem israelita, com caráter cristão, devolveu adolescentes o mal que Naamã tinha feito com o bem. Amou e perdoou o seu inimigo, independentemente de qualquer atitude dele no passado, não alimentando o sentimento de vingança sobre quem tinha feito mal para ela. A palavra nos ensina, adolescente, que o amor de Deus nos leva a perdoar aqueles que nos ofendem. E a falta de perdão, adolescentes, só faz um único prisioneiro: você. A falta de perdão só faz mal à própria pessoa que não perdoa, adolescentes. Corrói o coração, traz problemas emocionais, que mais tarde resultarão provavelmente em problemas de saúde, em problemas psíquicos. Então, a nossa atitude, adolescentes, deve ser contar para Deus, em oração, sabe? Tudo aquilo que tem entristecido o nosso coração. Peça, conte para Deus, peça a Ele que te dê um coração novo, que te dê um coração puro, um coração perdoador, um coração que ama mais, um coração que é mais bondoso.
Mesmo em meio a perdas adolescentes, a menina israelita, ela não se perdeu. Ela sim encontrou o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida nessa história. Ela encontrou o verdadeiro propósito de Deus para a sua história. O ambiente, a situação em que aquela menina vivia, não mudou quem ela era adolescente. Ela é que mudou ali o ambiente onde ela passou a viver. Ela saiu de Israel, mas Israel não saiu dela. Aquela menina, ela era crente. Ela era verdadeiramente crente. Não é Naamã que muda aquela menina. É ela que muda Naamã, adolescentes. A lepra de Naamã, ela não pegou naquela menina, ela não pega naquela menina. Mas a fé dela contagiou. A fé dela atingiu a Naamã. Glória a Deus. Deus usou aquela menina, adolescentes. E hoje Deus pode usar você. Ele pode me usar. Glória a Deus. E assim, nós chegamos ao nosso último tópico dessa lição, a humilhação e a cura. Quando Naamã, adolescentes, ouviu as palavras da menina, o coração dele se moveu de esperança. Ele se encheu de boas expectativas. Ele foi humilde. Ele considerou as palavras, o testemunho daquela menina, mesmo sendo ela uma escrava e ele um general. Naamã foi então procurar o rei Ben-Hadad, e pediu permissão ao rei da Síria para ir a Israel. O rei, então, escreveu uma carta ao rei de Israel e sugeriu a Naamã que ele levasse ofertas e vestes, pedindo-lhe que restaurasse a sua lepra. A menina tinha falado para Naamã, adolescentes, procurar o profeta de Israel. Amém? E o rei da Síria mandou Naamã procurar o rei de Israel. Resolveu o rei da Síria tratar o negócio de forma diplomática. Mas só que o rei de Israel, ele teve um grande impacto com aquele pedido do rei da Síria. Ele ficou indignado mesmo. Aquele não era um problema que ele poderia resolver. Ele não tinha recursos humanos para resolver o problema de saúde de Naamã. O rei de Israel tomou aquilo, adolescentes, como uma afronta. Todavia, adolescentes, o profeta Eliseu pediu ao rei que permitisse que o general fosse falar com ele. A solução para o problema de Naamã, adolescentes, ela não era diplomática. Ela também não era humanitária. A solução para o problema de Naamã, adolescentes, era espiritual. Só Deus poderia resolver o problema de Naamã. O rei, então, o rei de Israel, falou assim com Naamã, que ele fosse lá na casa do profeta. E Naamã foi. E quando ele chega lá na casa do profeta Eliseu, ele se enche de indignação. Por quê, adolescentes? Primeiro, ao invés de Eliseu receber a Naamã e a sua comitiva, né, os servos que estavam com ele, Eliseu nem saiu de dentro de casa, adolescentes. Eliseu mandou um mensageiro dizer a ele o que ele deveria fazer. E aí vem a segunda indignação de Naamã. Porque a ordem era a seguinte, que ele fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, adolescentes, ele menosprezou as águas do Rio Jordão. Ele disse que em Damasco havia rios com águas muito melhores do que aquele rio em Israel. Ele não poderia se lavar ali.
ele queria se lavar se era para se lavar, ele queria se lavar nas águas lá da Síria, dos rios lá da Síria, da terra dele, e ficar curado. Se a questão era mergulhar no rio, porque ele tinha que mergulhar naquele rio ali de águas turvas, águas barrentas, que ele fosse mergulhar lá na Síria e ficasse curado, se a questão era mergulhar em um rio. Por que ele teria que se submeter a mergulhar num rio como o Rio Jordão? Um rio que não era puro, como os rios da Síria. Então, ele toma uma decisão. Ele resolveu que ele ia voltar. Ele ia voltar para casa e que ele ia voltar para casa leproso, da forma como ele tinha vindo. Aí, os servos de Naamã falaram com ele bem assim: meu pai, se o profeta pedisse para o Senhor fazer uma coisa grande, fazer uma coisa complicada, o Senhor não teria feito? Ele pediu para o Senhor fazer uma coisa tão simples, mergulhar no rio. Por que o Senhor não faz? Faça, experimente, acredite. Contudo, então, Naamã resolveu obedecer. Ele desceu ao Rio Jordão e mergulhou. 1, 2, 3, 4, 7 vezes, como o profeta tinha ordenado. E ele ficou curado. Naamã reconheceu o Deus de Israel, reconheceu, adolescentes, a obra de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua vida. Eliseu mandou Naamã se lavar nas águas turvas do Rio Jordão como uma simples demonstração de humildade e de obediência, adolescentes. Não era do jeito que Naamã queria. Era do jeito de Deus, era do jeito que Deus queria, não do jeito que Naamã queria. Glória a Deus. Não são os nossos planos, adolescentes. São os planos de Deus. Fazendo assim, obedecendo a palavra de Deus, pelo profeta, mergulhando 7 vezes nas águas barrentas do Rio Jordão, Naamã acharia impossível atribuir a sua cura aos seres humanos ou aos meios naturais. Deus entrou na vida de Naamã do jeito que Deus queria entrar. E não do jeito que Naamã queria determinar, adolescentes. Tanto os israelitas quanto os sírios, adolescentes, sabiam que o Jordão não poderia curar a lepra de Naamã nem a lepra de ninguém. Naamã precisava saber que a cura provinha milagrosamente da graça e do poder de Deus, mediante a palavra do profeta. Glória a Deus. Aquela menina, adolescentes, anônima, fez a ponte entre o profeta Eliseu e o seu senhor, o general Naamã. Talvez ela não tivesse nem ideia, ela devia ser bem novinha, nós acreditamos que ela era uma adolescente ainda, então talvez ela não tivesse nem ideia da imensidão do seu ato. Ela teve ousadia em falar com o general, ela é uma escrava, falar com o general sobre aquele assunto, mas Deus honrou a vida dela. E você, adolescente? Você acredita que tem feito a vontade do Senhor na sua vida? Deus, adolescentes, Ele está disposto a usar os anônimos. Deus está disposto a usar os anônimos que se colocam na posição de servos e se permitem ser fonte de luz, fonte de paz, ser fonte de bênção, de amor e de cura na vida das pessoas, adolescentes. Jesus Cristo, Ele salva e Ele opera milagres ainda hoje, adolescentes. Todos nós temos a oportunidade e o dever de testemunhar
da graça, do amor de Jesus Cristo. Essa é a grande lição dessa história, adolescentes. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por essa aula, glória a Deus por esse tempo com Ele em que nós podemos aprender tantas coisas com a vida dessa menina, dessa escrava israelita. Amém? Vamos orar então para terminarmos a nossa aula. Senhor, que nós possamos nos submeter, Senhor, à sua vontade, em nome de Jesus. Que nós possamos nos colocar, Senhor, à sua disposição, para que o Senhor faça a obra em nós e para que o Senhor faça a obra através de nossas vidas, Senhor. Quantos, Senhor, quantos Naamãs tem por aí? Ó, Senhor, meu Deus e meu Pai, precisando ouvir a Tua palavra para que a Sua cura, Senhor, alcance as suas vidas, ó meu Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ser como essa menina, Senhor, nos colocando, Senhor, meu Deus, à disposição, Senhor, da Tua obra, Senhor, com o coração cheio de amor por Ti, Senhor, falarmos, ó meu Pai, acerca de Ti, acerca da Sua salvação, porque só o Senhor pode transformar e curar as vidas. Trabalha em nós, Senhor, e trabalha através de nós, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. É o que eu lhe peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo,